depoimento é baseado no livro Diário das Visitas Pastorais de 1880 a 1886, do bispo Dom Pedro Maria de Lacerda. Para situar vocês em relação a essa visita. Naquele ciclo, o Espírito Santo, 80% do território que já era ocupado pelo Espírito Santo, não era uma grande extensão, ele pertencia ao Bispado do Rio de Janeiro. Uma pequena faixa aqui no sul do estado, que era do Bispado de Mariana. Então, ele saiu da corte e veio visitar o Espírito Santo nessa segunda viagem, que é o objeto dessa filmagem, né, no sul do Espírito Santo. Então, o Bispado do Espírito Santo só foi criado em 1895, e o primeiro bispo do Espírito Santo foi Dom João Batista Neri, que tomou posse em 1897. Até 1882, o país vivia sob o regime do padroado. Com a Constituição de 1882, ele terminou, e aí novas circunstâncias, né, começaram a ser estabelecidas na relação Estado e Igreja. Daí, em 1895, a criação do Bispado do Espírito Santo. Então, a visita que o Dom Pedro Maria Lacerda fez ao Espírito Santo foi a segunda visita e a mais longa. Ele permaneceu no sul do Espírito Santo por cerca de 1 ano e 1 mês. E a Barra do Itapemirim foi o ponto de apoio dele para deslocamento aos vários municípios. A comitiva do bispo Dom Pedro Maria de Lacerda era formada por 3 padres e um criado. Um dos padres, o padre Alves, a família dele morava no atual município de Venda Nova. Isso mostra, de uma certa forma, que uma boa parte do sul do Espírito Santo, que nós chamamos do Vale do Itapemirim, já estava bem ocupado, pelo menos com alguns pontos, né, de povoação. E o grande desaguadouro dessa lógica da época era o Porto da Barra. O bispo e a comitiva eles embarcaram no Rio de Janeiro em 14 de fevereiro de 1880, e no vapor Marinque. Esse era um dos 3, né, uma das 3 embarcações maiores que fazia o translado na costa do Espírito Santo até o Rio de Janeiro. Ela incluía não só, né, pessoas, mas como também as mercadorias. O vapor, né, essas 3 embarcações, ela pertencia ao Conde de Matozinho. Esse Conde de Matozinho tem uma história interessante na região sul do Espírito Santo. Ele era dono também da concessão da primeira estrada de ferro, ligando Cachoeiro de Itapemirim até Rive, com ramal para Castelo. Ela tinha cerca de 72 quilômetros e foi a primeira ferrovia do Espírito Santo, inaugurada em 1887, em fevereiro de 1887. Então ele era dono, né, era dono das embarcações e tinha também a intenção, ele tinha também a concessão, né, para a construção dessa ferrovia. Essa ferrovia foi de fundamental importância, né, para a região. É através dela que toda a riqueza, né, principalmente o café, que era a principal riqueza, que atraiu, né, centenas de famílias aí com os escravos para plantio do café, que era uma atividade de grande importância naquele momento do país, e os seus escravos para essa região. E também, é claro, né, em função da disponibilidade de terra. Então essas duas coisas acabaram atraindo, né, os fazendeiros de Minas Gerais, né, que estava no fim do ciclo também do ouro, e também da região sul, da região norte do Rio de Janeiro, que a gente até chama, né, de um avanço sobre as franjas do Caparaó. Então, eles chegaram aqui no dia 15 de fevereiro de 1886, no Porto da Barra. Uma outra coisa interessante em relação à contextualização, né, desse período, os barcos maiores não vinham até o Trapiche, eles ficavam, né, fundeados na costa.
E o translado de lá para cá era feito em barcos menores, ou seja, né, tanto de pessoas quanto das mercadorias que ficavam no Trapiche, eles eram levados daqui para lá em pequenos barcos e lá eram embarcados. Ele chegou no dia 15 de fevereiro de 1886 e ele chegou até a fazer um comentário interessante em relação a este translado, a esse desembarque em alto mar, porque dependendo das condições, né, do mar, ele se tornava bastante difícil, né, em relação, né, às pessoas que, mesmo você já acostumado, é bom se situar que o principal transporte, né, tanto para a corte, o Rio de Janeiro, quanto para Vitória, era feito naquele período, né, em barcos, né. Então ele fez essa observação que a dificuldade, né, de lá até aqui, você sair de um barco maior para cá. Eles vieram, né, chegaram, desembarcaram no Trapiche. Aqui eles foram recebidos pela banda, uma coisa interessante, né, pela banda Nossa Senhora dos Milagres, com a sua bandeira azul, e pelo Monsenhor Amorim. O Monsenhor Amorim era o padre que era da paróquia de Cachoeiro do Itapemirim. Então ele chegou aqui, teve uma grande recepção e veio justamente para esse local onde nós estamos fazendo a gravação, que é o Palácio, né, das Águias. Ele fez até um outro comentário interessante em relação a essa primeira observação dele quando chegou no palácio. Ele disse que seguiu para a casa do senhor Simão, grande, vistosa e que serve como hotel a quase todos, mas isso por generosidade do senhor Simão, que hospeda muita gente por amizade ou favor, e quase todos são seus conhecidos, que vão ou vêm da corte e também de Vitória. Simão Soares, Simão é o Simão Soares. Então, o Simão Soares foi o anfitrião dele nessa região. Tá? Todas as vezes que ele ia e voltava, o Simão estava próximo dele. E outra coisa interessante que ele observou na chegada dele aqui, que ele deu uma olhada para fora, né, para as paragens e a vizinhança, mas não chegou a ver beleza, e a terra era arenosa e o rio, né, pardacento pelas areias. O que significa o seguinte: ele chegou em fevereiro, provavelmente, quando ele chegou aqui, ele estava no regime das águas e provavelmente tinha enchente. Ele não ficou muito tempo aqui, mas ele conseguiu ainda nessa passagem dar uma olhada para o lado da nossa querida igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Ele fez a seguinte anotação no diário dele: tive pena de ver os muros denegridos de uma capela começada e não continuada. Dei a entender que era pena não prosseguir. Ele almoçou na casa do seu custódio, que era sócio do Simão, e depois eles seguiram, né, para a vila, para Itapemirim, que nós chamamos de vila, né, que é o núcleo habitacional de Itapemirim. Itapemirim era chamada freguesia de Nossa Senhora do Amparo da Vila do Itapemirim. Aquele ciclo aí já tinha várias, né, partes do sul do estado já não mais pertenciam a Itapemirim. Um pouco mais atrás, a gente retrocedendo na história, né, é possível, né, ver que toda essa região pertencia a Itapemirim. Eles deixaram, né, a Barra com poucas casas, uma outra observação dele, né, com poucas casas, algumas fábricas, o Trapiche e a vistosa casa do senhor Simão. Vistosa casa do senhor Simão, toda vez que me referi, nós estamos falando, né, do Palácio das Águias. Ainda acredito que ele não tinha ainda essa configuração que a gente tem hoje, porque há uma informação, há um dado de que ele teria sido reformado, né, por volta do início do século XX, né, em torno de 1980.
E ele subiu o Itapemirim, olha só outra coisa interessante dele. O Itapemirim é um rio pardacento. Isso leva a crer que realmente quando ele chegou no rio, que a gente que mora, né, em Barataíza, a gente observa esse detalhe nesse período, né, Bárbara? Né, que ele fica realmente pardacento. Pardacento, ou seja, a lama, né, que vem das enxurradas. Né? Ele logo largo sim, mas sem beleza nem imagem vistosa. Coisa curiosa. Não sei como é lá para cima. Por terra, eles gastaram cerca de 20 minutos, né, daqui até a vila. Bom, então eles seguiram para a vila, né, depois de almoçar, né, eles seguiram para a vila e observando, né, ele fez uma observação curiosa em relação ao que era a impressão inicial dele, o que ele já tinha visto aqui. Ele escreveu: deixamos a Barra com poucas casas, algumas fábricas com trapiche e a vistosa casa do senhor Simão. E ele faz uma outra referência também ao rio. Né? O rio Itapemirim é um rio pardacento, largo sim, mas sem beleza nem imagem vistosa. Isso significa que realmente quando ele chegou aqui, né, nós estávamos no regime de chuvas e o rio, né, ele estava enlameado com as enchentes que desceram. Bom, ele chegou em Itapemirim e essa primeira passagem dele para Itapemirim também tem uma curiosidade interessante. Ele teve uma desavença com as pessoas em Itapemirim. Essa desavença, ele chegou a relatar no livro, que foi em 17 de fevereiro de 1886. Depois que ele fez uma celebração, né, na igreja, ele voltou, ele fez um comentário a respeito, né, dos pedidos, né, que as pessoas faziam a ele para não cobrar, né, os trabalhos que a igreja né, fazia naquele ciclo, que é de casamento, né, a igreja cobrava. Então ele fez a seguinte observação: que não falassem em dinheiro e nem viessem com choradeiras de serem pobres, mas que tinham dinheiro para comprar uma canoa, uma vaca e penso que disse uma porca, e nada fazem quando pensam numa mulher legítima. Era melhor, ele registrando no seu diário, era melhor ter dito de outra forma, mas a gente é tão rude ou simples. Fiquei sabendo depois que se zangaram e disseram que teria dito que todas as mulheres de Itapemirim como porca, repetindo, depois que se zangaram e disseram que teria dito que todas as mulheres de Itapemirim eram porcas. Isso deu um pano, que nós chamamos, deu pano para manga, né, na passagem dele lá, que ia refletir na outro retorno dele, né, a Itapemirim. De lá ele ficou, né, até o início de março em Itapemirim, de 15 de fevereiro ao início de março. No dia 24 de fevereiro de 1886, olha que coisa interessante, né, ele recebeu, né, o Simão Soares. Simão Soares foi visitar ele lá em Itapemirim. E lá ele o Simão agradeceu a ele a licença dada para continuar a construção da igreja, começada na Barra, em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. Ele ficou alegre, disse: foi uma alegria comemorada com banda de músicas e foguetes, né, roçaram o terreno e abriram uma subscrição. O Simão doou um conto de réis e ele assinou 100 réis. A Evelina Soares deu um depoimento já editado e publicado, de que o Simão teria gasto cerca de 20 contos de réis, né, na construção da igreja Nossa Senhora da Penha. Então, esse documento aqui é um documento interessante, porque era preciso, né, de uma licença do bispo para a construção da igreja. E isso, de uma certa forma, atesta,
como o primeiro relato dele e outros documentos, de que realmente a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes é da segunda metade do século XVIII, XIX, que é de 1850 a 1900. Então, isso coloca um ponto final numa certa divergência em relação à igreja que ela teria sido construída em 1782.